Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: Vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não me fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. A Igreja, ajudando-nos a viver a Quaresma, vai abordando temas nos evangelhos que estão relacionados com ela. O texto de hoje fala da esmola da caridade. Jesus fala do juízo final que ocorrerá no fim dos tempos, e os bons serão separados dos maus para toda a eternidade. Os bons, os que se salvarão, Jesus diz que foi porque eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. E depois diz que fazemos isso a Ele todas as vezes que temos esses gestos aos menores de nossos irmãos, aqueles mais necessitados. Como dissemos, a Igreja na Quaresma quer que cresçamos no amor a Deus, e uma forma muito concreta de fazer isso é crescer no amor ao próximo. E uma das formas de caridade para com o próximo é socorrê-lo em suas necessidades. A primeira pergunta que podemos fazer é esta: tenho ajudado alguma instituição da Igreja ou de caridade? Sou generoso nesta contribuição? Jesus ficou tocado com a viúva pobre que depositou no templo umas pobres moedinhas, porém era tudo o que tinha para o seu sustento. São Marcos diz que, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou no mealheiro mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento.
Esta mulher fez uma loucura, não é verdade? Na verdade, o que esta mulher tinha era fé e confiança em Deus. Ela sabia que Deus retribui 100 vezes mais o que damos a Ele e aos que Deus ama. Para ilustrar esta verdade, vejam esta história. Outro dia, um padre amigo meu me contou que, na sua paróquia, foi realizada uma missão durante uma semana. A missão consistia em visitar os católicos residentes na circunscrição da paróquia para acolhê-los, falar das atividades da igreja e pôr-se à disposição para lhes ajudar no que fosse preciso. Numa das casas encontraram uma senhora com 9 filhos que ficou muito agradecida com a visita e disse aos missionários que queria dar-lhes um testemunho. Começou então dizendo que tinha 9 filhos e que 3 deles estavam desaparecidos, mas que apesar de tudo estava muito agradecida a Deus por ele ter feito um grande milagre na sua vida. Uns anos antes, morando na rua com os filhos, aconteceu de só ter um bife para lhes dar de comer. Estando naquela situação, deparou com um mendigo cuja condição ela julgou ser pior do que a dela, que lhe pediu algo para comer. Sentindo pena dele, decidiu lhe dar o bife e seus filhos ficaram sem nada. Esse episódio passou e ela foi tocando a vida como pôde. Poucos anos depois, ainda numa situação de penúria, foi abordada por um senhor bem vestido. Quem era esse senhor? Era o mendigo que havia ganhado aquele bife naquela ocasião. E o que aconteceu foi que ele conseguiu sair da indigência e se tornou um empresário. Então estava ali para agradecer à senhora aquela atenção que recebera e também para ajudá-la materialmente. De fato, ele a ajudou conseguindo para ela uma casa e oferecendo um emprego na sua empresa para o filho mais novo. Que impressionante é essa história! Como Deus não se esquece de nenhum gesto de generosidade que fazemos a Ele e aos seus filhos. Um fato semelhante, mas mais simples, aconteceu com uma moça que veio me dar o testemunho de como Deus é bom. Em determinado dia, ela saíra de casa sem tomar café e levou um lanche para comer no escritório. No caminho do trabalho, cruzou com um mendigo que lhe pediu esmola. Ela decidiu lhe dar o seu sanduíche. Já despreocupada com isso, eis que no meio da manhã, uma pessoa do escritório, de modo inusitado, se aproximou dela e lhe ofereceu um sanduíche. Deus não pede normalmente que demos o que nos falta, mas, ao saber que Deus retribui generosamente toda a caridade para com o próximo, que isso nos leve a sermos mais generosos na esmola. Quanto a dar esmolas na rua, o que muitas pessoas fazem é ter algo no carro como paçocas, pés de moleque, pacotes de biscoito ou mesmo roupas usadas para dar aos pobres. Que esta quaresma seja ocasião para crescermos na caridade e, consequentemente, no amor a Deus. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.